Esta noite, o Vítor Pinto. Vítor, é o desfecho que já se antecipava? Boa noite, é Pedro Fernandes e a todos que estão a acompanhar o NAU. Sim, e este segmento de desporto era o desfecho que já se antecipava de verdade. A CMTV revelou, através da jornalista Tânia Laranjo, que já há acordo entre o José Mourinho e o Real Madrid, mas independentemente de ser o desfecho que se antecipava, acaba por ser chocante que o acordo entre o José Mourinho e o Real Madrid fique definitivamente sentenciado ainda antes do fecho do campeonato. O próprio José Mourinho deu a garantia de que estava completamente isolado, que não falava com outro clube, com nenhum clube, abrangeu o Benfica nos clubes com quem não falava, e por isso fiquei surpreendido de haver uma conclusão do processo negocial ainda antes do jogo que o Benfica realizará este sábado com o Estoril, e é fundamental para a definição do segundo lugar. O Benfica está na luta com o Sporting e ainda é possível conquistar esse apuramento para a Liga dos Campeões. Agora, toda a situação relativa ao Real Madrid vem amadurecendo nas últimas semanas, vinha ganhando tração, vinha ganhando força. As frases de Florentino Pérez esta semana foram claramente concordantes em relação à força da opção Real Madrid, da opção José Mourinho para o banco do Real Madrid. No início deste processo, quando se levantavam dúvidas em relação à Arbeloa, lá pelo longínquo mês de janeiro, existiam treinadores de relevo mundial que estavam na lista: Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Lionel Scaloni, Maurício Pochettino, António Conte. O que não faltavam eram nomes que supostamente tinham perfil para liderar o Real Madrid. Simplesmente, e onde também estava José Mourinho. Simplesmente com o passar das semanas, com o passar do tempo, com a própria implosão do balneário do Real Madrid, foi claramente ganhando força José Mourinho, por uma série de razões. José Mourinho não é preferido de Florentino Lopes porque vai de chicote na mão, é porque é um grande treinador e a sua personalidade permite-lhe claramente olhar nos olhos um balneário cheio de enormes egos, e falaremos sobre isso mais à frente. Portanto, ainda que fosse um desfecho antecipável, José Mourinho garantiu que era a partir de segunda-feira que tratava do seu futuro, assegurou que não tinha falado com ninguém ao longo deste tempo e que, portanto, depreendendo-se pelas notícias que temos dado, que era Jorge Mendes que conduzia o processo, a partir do momento que há um acordo já entre José Mourinho e o Real Madrid, José Mourinho já é parte desse acordo, portanto, nem tudo bateu certo com as palavras que o José Mourinho preferiu no início desta semana. Muito bem. Vítor, e agora, o que é que Rui Costa vai fazer, sobretudo? Aliás, estamos a ver aqui algumas imagens ainda de José Mourinho, quando foi treinador do Real Madrid. Aliás, Florentino Pérez parece querer fazer novamente regressar esse comando do balneário de José Mourinho. Sabemos os problemas que tem. Mas perguntava-te, Vítor, e agora, o que é que Rui Costa vai fazer, sobretudo explicar o que é que o presidente do Benfica vai fazer? Pois, Rui Costa não fica numa posição fácil. Rui Costa e a SAD do Benfica nunca tiveram dúvidas que pretendiam que o José Mourinho continuasse na próxima temporada, ou seja, nunca na SAD do Benfica foi discutida a possibilidade de ser paga a indemnização a José Mourinho para ele ir embora do Benfica. Mas a verdade é que também era uma confiança limitada, era uma confiança desconfiada, chamemos-lhe assim. Ou seja, José Mourinho era para continuar porque tinha contrato, mas também não havia a convicção absoluta que era um treinador capaz de abrir um ciclo de sucesso, como abriu no Futebol Clube do Porto, quando também teve um período difícil quando chegou a meio da época, e depois teve 2 anos de inacreditável sucesso, e também noutros clubes por onde passou, onde tendo períodos mais alargados, moldou os plantéis à sua imagem, fosse Chelsea, fosse Inter, fosse Real Madrid. Portanto, o Benfica nunca esteve 100% comprometido com essa perspectiva, o Benfica nunca esteve 100% envolvido com uma configuração do plantel encarnado consoante as ideias de José Mourinho, e é o que eu estava a dizer. Essa confiança desconfiada, essa dificuldade em haver uma entrega absoluta ficou completamente patente quando o José Mourinho lança o desafio da renovação e o Rui Costa disse publicamente que não era tema. Acaba por ser ainda mais chocante porque depois do Sporting empatar nas Aves e o Benfica ter regressado ao segundo lugar, temporariamente, porque entretanto perdeu posição, mas na semana em que estava em segundo lugar, a tal semana de 1 de maio, quando o Rui Borges renova no Sporting, e 2 de maio, quando o Benfica empata em Famalicão, nessa semana
Rui Costa, ao telefone com Jorge Mendes, já colocou ou tentou colocar a possibilidade de renovação em cima da mesa, uma proposta verbal, uma ideia de renovação que nunca madurou, que nunca avançou. Isso sim, é difícil de entender um tipo de gestão errática e uma dificuldade em haver um foco claro, um objetivo claro por parte do Benfica. O cenário, o resultado de todas estas evoluções é uma saída de José Mourinho pela segunda vez na sua história como treinador, sai de forma inglória do Benfica, a primeira depois da eleição de Manuel Vilarinho, agora devido a uma cláusula de baixo custo que expôs completamente José Mourinho à cobiça de qualquer clube, mas neste caso reforçou a voracidade do Real Madrid, que provavelmente viria sempre tentar desviar José Mourinho, mas que perante a facilidade em retirá-lo da luz, certamente não sentiu nenhum efeito dissuasor da tal cláusula que seriam 3 milhões limpos. Veremos que no final acabarão por ser 7 milhões brutos pagos pelo Clube de Madrid. Muito bem, Vítor, vou-te pedir que continues connosco. Estamos a dar destaque a esta notícia avançada pela CMTV. José Mourinho vai ser treinador do Real Madrid. Esta é notícia avançada pelo canal de televisão, do mesmo grupo do canal Now, avançada pela jornalista Tânia Laranjo. José Mourinho já acertou todos os pormenores, intervalo, e já voltamos com a análise do Vítor Pinto. Não há meia-noite, seja muito bem-vindo de regresso. Voltamos com o desporto e com a análise do Vítor Pinto. Estamos a olhar para a saída de José Mourinho, é certo, segundo a notícia avançada pelo canal de televisão CMTV, José Mourinho vai ser o novo treinador do Real Madrid. Já aqui falamos do técnico. Vítor, pergunto agora se Marco Silva é o nome certo para substituir Mourinho, ou vai sempre ficar a ideia que é apenas uma segunda escolha depois de Ruben Amorim? Ora bem, agora é a questão que se vai colocar. Portanto, perdido José Mourinho, Rui Costa tem que apresentar um nome que no mínimo, ou seja, tudo indica que é Marco Silva. Marco Silva tem um perfil que se enquadra em termos técnicos, em termos de conhecimento de futebol português, em termos de vontade de liderar o Benfica, tem um perfil que se encaixa nas necessidades do clube encarnado. Não é o verdadeiro joker, o joker seria Ruben Amorim, mas existem muitos fatores, desde Ruben Amorim, depois da saída de Man United, ter outro projeto de carreira, entender que deve ainda treinar a um nível, com todo o respeito pelo Campeonato Português e pelo Benfica, um nível diferente, mais exigente, para poder demonstrar que tem andamento para estar entre os principais clubes da Europa e do mundo. E neste caso não era, ainda por uma série de razões, entre as quais não haver um Hugo Viana no Benfica, vamos lá ser claros, também não há propriamente uma química forte de Ruben Amorim com ninguém no Benfica que o fizesse neste momento repensar o seu período sabático à espera que apareça um projeto que o motive, e neste caso Marco Silva preenche uma série de caixas, e a principal das quais estar em final de contrato com o Fulham, ter uma proposta de renovação, mas ter decidido que este era aumentar o salto. Tudo indica que o Chelsea se está a inclinar para Xabi Alonso, o Liverpool dificilmente mudará de treinador, e perante todos estes cenários, ainda que o Fulham seja um clube estável, um clube que se tornou competitivo com Marco Silva ao leme, a verdade é que Marco Silva nunca conseguiu ficar perto dos lugares europeus, nunca conseguiu estar apurado para a Europa, normalmente fica abaixo do 10º lugar. E nesse sentido, o salto para o Benfica muda, ainda que seja um desafio difícil, exigente, complicado, mas dá a Marco Silva a possibilidade de lutar para ser campeão, estar nas competições europeias com aspirações, veremos se na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, e creio que é esse cenário que seduz Marco Silva, acreditando que com o capital que conseguiu granjear na Premier League, se fizer um bom trabalho no Benfica, poderá no futuro regressar à Inglaterra, dado que, para já, no imediato, não estava a ser muito viável a tal subida na cadeia alimentar desejada pelo treinador português. Muito bem. Vítor, queria ainda perguntar-te e de que forma é que tudo isto vai mexer com o Mourinho e com a equipa do Benfica já para este jogo do próximo sábado, porque o campeonato ainda não terminou, não é? Não me parece que esta situação vá ter um efeito positivo no balneário do Benfica, muito pelo contrário. Já se sentiu
nas declarações de José Mourinho, quer antes do jogo com o Sporting de Braga, sobretudo depois do jogo com o Sporting de Braga, sentiu-se muito o tom a despedida, sentiu-se muito o discurso no pretérito, a rendição ao passado, ao fecho de um ciclo, quase um treinador em fim de ciclo. E sinceramente, eu cheguei a escrever que era tão estúpido quem pensasse abrir garrafas de champanhe com a luta tão acesa para a última jornada como quem tirasse a toalha ao chão. E aquilo que pareceu depois da jornada de segunda-feira é que o Benfica estava a tirar a toalha ao chão, que o José Mourinho já não acreditava, que o próprio José Mourinho já falava como se estivesse com um pé e meio fora do Benfica. E quando se criam estas dinâmicas, quando do ponto de vista anímico os índices caem, é difícil recuperá-los. Portanto, o Benfica terá que dar uma grande demonstração de profissionalismo, de vontade, de coragem, de orgulho, também no Estoril, fazer a sua parte, tentar, por exemplo, marcar cedo para pressionar o Sporting se estiver a ter mais dificuldades frente ao Gil Vicente em Alvalade. São daquelas situações que o José Mourinho trabalha muito, portanto, esse seria o cenário ideal para o Benfica, mas sinceramente, depois desta semana e da viagem também relâmpago de Mourinho a Londres, a dar claramente a ideia de que tinha algo muito importante para debater olhos nos olhos com a sua família. Portanto, terá que haver aqui um golpe de asa do Benfica no Estoril, mas será um cenário difícil, será um cenário complicado e levanta-se também uma grande expectativa para a conferência de imprensa de José Mourinho de antevisão do jogo Estoril, onde se espera, vamos ver se José Mourinho vai manter o tabu ou se vai tentar prolongar o tabu, porque neste momento, sinceramente, as coisas estão tão claras que só mesmo por meros formalismos ou questões de timing é que não são assumidas todas as realidades que estão consolidadas. Muito bem. Vítor. Por baixo dos panos. Quanto a Mourinho e ao Real Madrid, que dificuldades vai encontrar José Mourinho no balneário do Real? Sabemos que José Mourinho tem uma capacidade de controlar o balneário, já o fez noutros casos e por isso também muito apetecido por Florentino Pérez. O que é que achas que Mourinho vai encontrar como dificuldades neste balneário do Real Madrid? Pois bem, essa será uma situação decisiva para José Mourinho. José Mourinho é um grande treinador, mas de facto é preciso pôr o balneário na ordem, nem que seja com um estilo de liderança mais assertivo. Ainda esta noite, Mbappé, a seguir ao jogo entre o Real Madrid e o Oviedo, decidiu passar na zona mista e rebentar com Álvaro Arbeloa completamente. Revelando que Álvaro Arbeloa lhe terá dito que ele era o quarto avançado do plantel, dizendo que tinha que trabalhar mais para ganhar o lugar a Vini Júnior, a Gonçalo Garcia e a Mastantuono, o jovem argentino, o que obviamente teve o efeito de uma bomba atómica na imprensa espanhola, e logo a seguir com Álvaro Arbeloa em plena conferência de imprensa a ter que dizer quem manda é ele é que decide quem joga e se alguém tem outras ideias que esperem pelo treinador seguinte. Portanto, ficou praticamente à vista de toda a gente que Mbappé rebenta com Arbeloa porque sabe que o Mourinho está a chegar. Arbeloa quase que disse que Mbappé já está a falar para o treinador seguinte e é este cenário que o José Mourinho vai encontrar no Real Madrid. Agora há uma coisa que é fundamental e eu vi isso no célebre documentário do José Mourinho no Tottenham, e há um momento extraordinário que é quando o José Mourinho combina uma conversa logo a seguir ao primeiro treino com Harry Kane. Imaginemos nós quantos treinadores poderiam sentar-se à frente de Harry Kane e falar tu a tu com um ponta de lança tão importante no futebol inglês, na seleção inglesa, na Premier League, e quase dizer tu tens esta dimensão, eu também tenho, tu passas por isso, eu também passo. Só alguém com um ego de José Mourinho, como José Mourinho também tem, que é um ego tão grande, ou maior ainda, do que muitas das vedetas do futebol mundial, mas isso permite-lhe olhar-nos nos olhos, isso permite impor respeito, isso permite quase, sem ter que ir além do razoável, impor um estilo de liderança assertivo e um estilo de liderança que muitas vezes dá resultados positivos. É esse o desafio que se coloca em Madrid, que as suas ideias futebolísticas sejam acolhidas pelo plantel, que a mensagem passe, mas sobretudo que essa presença do José Mourinho seja um fator de inspiração e o tal plantel mais valioso do mundo proclamado por Florentino Pérez esta semana, que tenha um rendimento desportivo e um pecúlio de conquistas e títulos consoante
com esse estatuto milionário.